Desde já agradeço a presença de todos em nome do Centro de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Bragança, neste colóquio, em que, num primeiro momento, será realizado um protocolo de colaboração da Câmara Municipal de Bragança, presidido pelo Sr. Presidente, Dr. Paulo Xavier, entre o Instituto Politécnico de Bragança, presidido pelo Sr. Presidente Orlando Rodrigues, e entre a doutora Graça Moraes, a pintora que realmente dá nome ao Centro de Arte Contemporânea. Em seguida, iremos ter a apresentação do coordenador artístico do Centro de Arte Contemporânea, o Sr. Dr. António Meireles. Natural de Guimarães, é licenciado em Artes Plásticas, Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Mestre em Desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em 2005, e doutorado em Desenho na mesma instituição de ensino, em 2015. É docente do Departamento de Artes da Escola Superior de Educação de Bragança, desde 2002, tendo sido subdiretor desta escola entre 2013 e 2021. É diretor de curso de licenciatura de Animação e Produção Artística da instituição. É investigador na área da educação, através da arte, participando em vários projetos de investigação nacionais e internacionais. Desde 2018, coordenou o Laboratório de Artes na Montanha, Graça Moraes, LAM-GM, estrutura de investigação baseada na prática no domínio das artes em contexto de montanha, em parceria entre o Instituto Politécnico de Bragança e o município de Bragança, com colaboração com o Instituto de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa e financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, visando a investigação científica, com destaque para a investigação da vida e obra da pintora Graça Moraes. Ora, então permitam-me os cumprimentos e passo a cumprimentar em primeiro lugar a nossa querida artista e conterrânea Graça Moraes. É sempre um gosto e um prazer tê-la aqui em Bragança e nesta sua casa. Sou presidente do Instituto Politécnico de Bragança, também o agora coordenador artístico deste grande equipamento. Bem, olhando para a plateia, senhora deputada da Assembleia da República, senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhora Vice-Presidente, senhora Vereadora, um cumprimento também à senhora Diretora do Museu de Arte Contemporânea e também cumprimentar o Alexandre, não só como jornalista, como crítico, como também um amigo de Bragança, que já não é a primeira vez que está connosco. E a curadora, que já há muito a conhecemos, Joana Baião.
Um cumprimento também, estou a olhar para o coordenador do Centro de Fotografia Jorge do Sol, o seu diretor do Instituto Prisional de Bragança, um amigo que há muito tempo não via, o Fernando Santos, que está escondido, que aliás, esta casa faz 16 anos amanhã, e foi nessa altura que eu conheci. Um amigo também de Bragança, o seu diretor da Escola Superior de Educação, o senhor vice-presidente do Instituto Politécnico de Bragança. A todos e cada um de vós, muito boa tarde. Bem-vindos e agradeço a vossa presença. Eu estava para fazer aqui, eu também vi para aí, mas agora não o vejo, o seu diretor do Teatro Municipal. Já fui, não, está aí, está. Ele estava, daqui o foco não era tão. E então, eu estava para dizer aqui a importância que tem um coordenador para este espaço. De facto, para este espaço precisamos de uma pessoa com grande capacidade para levar isto para a frente, mas não vou por aí, porque a maior parte das pessoas sabem a grande capacidade. Deixem-me contar, diria assim, uma pequena história, e é uma história, diria, engraçada, já vão saber porquê. Isto há bastante tempo, não é de agora. Eu conheci o professor António Meireles, agora o nosso coordenador artístico deste centro. Conheci-o há muito tempo, e sempre lhe absorvi aquele seu lado artístico. Interessante. E foi sempre isso. Também, claro, o seu ser, o seu estar. E, de facto, as coisas passam, o tempo passa, e houve uma altura, quando tive que assumir os destinos do município, tínhamos que arranjar um coordenador o mais depressa possível. Aliás, a nossa querida e ilustre artista, ela tinha uma preocupação gigante. E bem, com esses pensares, lembrei-me do nosso professor António Meireles. Mas a história não acaba aqui. A história é diferente. E porquê que é diferente? Porque eu pensei, eu era a pessoa adequada para este espaço, pelo aquele seu ser, pelo artista também que é, porque é um artista também, e o artista tem uma veia diferente, outra sensibilidade, e portanto fui mastigando isso. Mas, passado um tempo, com a tal preocupação, a nossa Graça Moraes diz-me assim: nós temos que arranjar, olha, o que é que acha desta pessoa assim? E eu disse assim para mim, ele falou da mesma forma que eu estava a pensar do António Meireles. E eu disse assim para mim: olha, que coincidência. Eu disse-lhe: cara amiga, vamos tratar disso. Bem, mas há outra coincidência. É que no dia seguinte, ou passado 2 dias, eu entro na Câmara e falo com a vice-presidente. Sr. Vice-Presidente, vamos lá ver, nós temos que isto assim, vamos ter que arranjar um coordenador. E ela, antes de eu poder falar, disse-me logo exatamente aquilo que nós estávamos a pensar do António Meireles. Coincidência, 3 em 1, ou seja, repara a responsabilidade que o António Meireles tem aqui, que o nosso
o nosso pensar, o nosso sentimento ia ao encontro daquilo que nós pensamos que será claramente um bom coordenador artístico do Centro de Arte. Por isso, terá de nós, da nossa equipa, estou seguro da grande exigência desta excelente pintora, mas todo o apoio do mundo. Mas há mais. É que neste puzzle todo ainda falta uma quarta pessoa. E a quarta pessoa não é menos importante. Não, antes pelo contrário. Foi crucial e é mesmo muito importante. E eu estou a falar aqui do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Uma pessoa amiga, onde o município e o Instituto têm uma cooperação sempre em todos os níveis, mas telefonei-lhe ao Sr. Professor Orlando, na pessoa do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Marcámos uma reunião e pus-lhe a questão. Eu e a vice-presidente fomos lá e pusemos-lhe a questão. Pois, meus caros amigas e caros amigos, o Sr. Presidente do Instituto foi um proativo, foi uma pessoa dinâmica, foi uma pessoa que deu tudo para agilizar este processo. E eu aqui só tenho que agradecer ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança pela forma como se empenhou para que pudéssemos ter aqui um coordenador artístico. Caro amigo, um grande cumprimento e profunda amizade. Obrigado. Está a fazer aí. Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, caríssimo amigo Paulo Xavier, cara amiga pintora Graça Moraes, caro António Meireles, coordenador artístico, agora formalizado através da assinatura deste protocolo, desta estrutura tão magnífica do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes. E permitam-me que faça meus e que vos cumprimento a todos, fazendo meus os cumprimentos do Sr. Presidente. António Meireles foi, durante estes anos, o mentor desta estrutura, deste projeto do Centro de Artes Contemporânea, do Centro de Artes na Montanha Graça Moraes, que é um complemento deste Centro de Arte Contemporânea, mas que é um complemento que traz algumas dimensões importantes. Traz associar a investigação científica também a esta estrutura e a obra da pintora Graça Moraes, como todos sabemos, é de uma riqueza absolutamente fantástica em todas, enfim, não só pela sua dimensão artística enquanto pintura propriamente, mas a riqueza que encerra, apelando também a outras formas de cultura, é, na verdade, altamente inspiradora. E, portanto, um objeto é uma fonte muito inspiradora para associar também a investigação científica, artística, a esta estrutura, e é isso que também o Centro, o Laboratório de Artes da Montanha tem feito. E tem tido outra dimensão fundamental, que é associar o ensino superior também às artes, e nesta vertente temos vindo a perceber que as artes, a pintura em particular,
tem um potencial enorme para desenvolver competências que procuramos desenvolver nos nossos alunos, em particular a criatividade, mas muitas outras competências que temos vindo a desenvolver exatamente nesta relação com o Centro de Arte Contemporânea através do Laboratório de Artes na Montanha Graça Moraes. Portanto, esta colaboração que temos vindo a ter através desta infraestrutura tem sido para nós, tem tido para nós um retorno enorme nestas dimensões, enquanto uma forma de valorizar aquilo que fazemos, ensino superior, enquanto forma de valorizar também aquilo que fazemos enquanto investigação científica e desenvolvermos aqui linhas de investigação científica e de inovação formativa que são absolutamente importantes na nossa estratégia e que nos tem posicionado também numa posição muito inovadora no contexto do ensino superior, e isso é claramente reconhecido pelos nossos parceiros. Portanto, agora estamos a dar mais um passo em frente, estendendo a nossa colaboração aqui através da passagem do António Meireles para a coordenação artística deste centro, e isto só mostra que esta nossa colaboração, todo o potencial que encerra, se irá desenvolver mais ainda agora com estas novas funções. Deixem-me também deixar aqui um agradecimento à Escola de Educação, que cede aqui o António Meireles, e aqui uma palavra de agradecimento ao seu diretor, o Carlos Teixeira, que está aqui também, e também uma palavra de reconhecimento à Jacinta Costa, que continuará agora a assegurar este projeto de Laboratório de Artes na Montanha, sempre nesta estreita colaboração com o António Meireles. O António Meireles tem sido também um elemento fundamental na nossa estratégia de desenvolvimento de ideias inovadoras na forma como fazemos o nosso ensino e a nossa investigação. Essa é claramente uma daquelas estratégias que perseguimos, ou seja, perceber que ensinar e investigar precisa de estar adaptado às exigências do futuro e não às do passado, e essa estratégia tem tido múltiplas abordagens, mas em particular esta aproximação pelas artes tem sido fundamental, e aqui o António Meireles tem sido uma peça-chave. A toda a equipa também que no Laboratório de Artes na Montanha tem vindo a construir solidamente esta cooperação, também uma palavra de reconhecimento. E, acima de tudo, uma palavra de enorme reconhecimento à pintora Graça Moraes. Isto é, na verdade, um privilégio extraordinário que nós, enfim, pela amizade que ela nos dedica e pelo carinho que ela nos dedica, às vezes nem no dia a dia nem percebemos a dimensão e a importância que tem esta proximidade da pintora Graça Moraes, enfim, a todos estes projetos. É, na verdade, um privilégio extraordinário que temos aqui no nosso Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, aqui em Bragança. Bragança tem vindo claramente a afirmar-se como uma capital da cultura em diversos domínios, enfim, a dimensão artística, a dimensão da cultura, a dimensão dos museus tem vindo claramente, do teatro, tem vindo claramente a fazer de Bragança um caso único no parâmetro nacional, enfim, uma centralidade na cultura que é muito evidente, e esta presença sempre permanente da pintora Graça Moraes, mas sobretudo este carinho que nos dedica, esta ascensão que nos dedica, o imenso trabalho que dedica também a este projeto é, na verdade, um privilégio extraordinário, e nós, em particular, Politécnico de Bragança, temos beneficiado muitíssimo dessa proximidade. Portanto, caro amigo Paulo Xavier, cara amiga Graça Moraes, muitíssimo obrigado por esta parceria.
Bom, cumpre-me agora dizer umas palavras. O nervosismo é proporcional ao momento. Perdoar-me-ão alguma palavra mais deslocada ou palavras que não são ditas, talvez, tanto para dizer e tão pouco para as poder dizer. Em primeiro lugar, permitam cumprimentar estas 3 pessoas aqui na mesa: Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Paulo Xavier; Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues; a pintora Graça Moraes. São, de facto, as pessoas essenciais na existência do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes e na circunstância da minha função enquanto coordenador artístico. Este protocolo que foi agora assinado é apenas mais um momento da cooperação entre estas 2 entidades maiores da cidade e da região. Estes entendimentos, estas colaborações, estas cooperações já são correntes, e esta é mais uma, e talvez uma das mais importantes, naquilo que é uma visão estratégica da cultura e da arte como fator de mobilização da sociedade e da região. Do ponto de vista individual, seja dos nossos estudantes, dos habitantes daqui da região, mas também do ponto de vista da sociedade mais ampla, da sociedade da cidade, da sociedade das aldeias, da sociedade mais ampla que é não apenas esta região de Bragança, mas também esta parte que todos nós fazemos de um território que tem tantas ligações com tantas partes deste nosso mundo todo conectado. Portanto, nas figuras dos presidentes da Câmara Municipal e do Instituto Politécnico, permitam-me cumprimentar as estruturas e as pessoas que coordenam, que têm a responsabilidade de gestão, e que uns foram e são meus colegas e outros serão agora também meus colegas. No fundo, juntando-me a esta nova família, àquela família que eu tenho e que está ali, e que agora ter-me-á um pouco menos, mas aqui juntando-me a esta família também, no sentido de dar sequência a esta confiança que me foi dada, e tendo aceito este convite com muita honra, com muito prazer e com muito sentido de missão naquilo que é também dar sequência a esta visão estratégica. Permitam umas breves palavras em relação à pessoa que me antecedeu, Jorge Costa, cumprimentando, não sei se está presente, mas no sentido de dar, cumpre-me a mim dar sequência ao seu trabalho. Esta é uma estrutura de referência e a ele também se deve, com certeza que ao município que lhe permitiu que desenvolvesse as funções que desempenhou, mas também a toda a equipa, às pessoas que constituem esta pequena família, mas que tanto são valiosas nas funções que têm vindo a desenvolver e que desde o início fazem este Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes o que é. Estas pessoas que, sendo poucas, são valiosas, são importantes e que tantas vezes são invisíveis porque o seu trabalho não é de presença ou não é tão presente quanto por vezes se poderia gostar que fosse. Agradeço a todas estas pessoas e também mais uma família a quem eu pertencerei. Cumprimento a pintora Graça Moraes, que eu tive a aventura de conhecer e de também, em conjunto com estes presidentes destas 2 instituições, também em conjunto confiar em mim e apoiar nesta missão. A pintora Graça Moraes é uma pintora que, tendo nascido numa pequena aldeia, como qualquer um de nós nasceu num lugar, pequena aldeia, grande cidade, no fundo ganhou o mundo e é uma pintora de características universais, conseguindo fazer uma ligação entre estes aspectos locais, particulares, de Trás-os-Montes, mas também fazendo a ligação a este mundo global que todos nós vivemos e que todos nós construímos. Dona de uma visão que é única, mas que tem essa capacidade de a todos nós tocar. E este tocar é significativo, é impactante, não são obras que trabalham apenas aspectos superficiais, mas abraçam aquilo que é mais importante.
É uma pintora que abraça as causas mais nobres, abraça a defesa das pessoas que por vezes não têm voz de o fazer ou de conseguir ter essa voz, e de um modo muito próprio faz com que cada uma de nós, ao ver as suas obras, nos construamos. As obras vão se desenvolvendo em nós, e Graça Moraes é um gosto muito grande, não apenas esta confiança que em mim deposita, a amizade que também nos une, mas sobretudo gostava de lhe agradecer este trabalho que tem vindo a fazer e que tem construído o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, mas também o ultrapassa nas dimensões que todos nós conhecemos deste alcance que a pintora Graça Moraes tem e que tem vindo a ser reconhecido paulatinamente. Gostava também de vos cumprimentar, a vocês, pessoas que estão nessas cadeiras, deste lado da mesa, e que são a verdadeira missão do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, porque estas pessoas do lado de cá são as pessoas que organizam, trabalham no sentido de oferecer aquilo que é a atividade do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes. E esta missão cumpre-se em cada pessoa, em cada visitante, não se fechando em si, mas abrindo portas. E, de facto, terminando, este Centro de Arte Contemporânea estará com as portas abertas, mas mais do que estar com as portas abertas é em si uma porta aberta a que cada pessoa possa desenvolver-se enquanto indivíduo, de um modo mais crítico, mais criativo, mas também como sociedade, e fazendo com que não apenas esta nossa região se possa desenvolver também, mas como o mundo nos possamos desenvolver num sentido melhor. Portanto, as minhas palavras são sobretudo de agradecimento a cada uma de vós, e perdoar-me-ão não estar a nomear individualmente as pessoas, mas para não o fazer, e até porque já o foi feito anteriormente, permitam-me então este agradecimento muito pessoal, muito sentido a cada pessoa que está nessas cadeiras e remotamente que está a assistir a esta sessão. Muito obrigado. O som está a sair bem? Qual é o melhor, este ou esse? Então vou falar. Eu, como já se mencionou o nome de várias pessoas que estão aqui presentes, não os vou amassar, não me vou alongar, pronto. Meu querido Presidente, gosto muito que seja Presidente, porque é importante termos um Presidente simpático e com a cabeça aberta à cultura e à amizade e à generosidade. E o Paulo Xavier eu conheço há muitos anos e foi sempre uma pessoa muito querida, e eu acho que este Centro de Arte, que nasceu na iniciativa de um grande Presidente da Câmara, Jorge Nunes, e que me surpreendeu porque eu não o conhecia pessoalmente, quando ele me disse que tinha sido decidido por Assembleia Municipal, por unanimidade, darem-lhe o meu nome, eu disse logo que para mim era uma grande honra e continua a ser. Estão a agradecer à direita e à esquerda, mas não tenho nada que me agradecer. Eu é que tenho que agradecer que este edifício tenha sido construído e que me tenham dado a oportunidade de mostrar o melhor que eu sempre fiz da minha pintura neste espaço. Às vezes não ocupo todo, outras vezes ocupo uma parte, e de virem e serem expostos grandes artistas. É muito interessante Alexandre Pomar, está aqui à minha frente o filho do Júlio Pomar. O Júlio Pomar, estarmos a fazer uma cerimónia que me dá uma grande alegria, rodeada da pintura do teu pai. Ele, se realmente as pessoas não morrem e estão junto de nós, ele deve estar muito satisfeito, porque eu admirava-o, sempre admirei, tinha uma grande admiração e amizade pelo teu pai, e sempre ele me tratou como uma amiga e deu-me sempre muita força. Por isso, estou muito feliz porque estou rodeada de Pomares por todo o lado. E uma grande exposição que o Ateliê Museu trouxe aqui a Bragança,
e que tem sido visitada. Ainda precisamos que seja mais visitada aqui para futuras exposições, por isso o trabalho de comunicação precisa ser mais trabalhado, porque é sempre muito difícil, porque por todo o país hoje acontecem muitas coisas, e se realmente não há equipes muito bem formadas ou muito bem que saibam trabalhar isso, eu não sei, há acontecimentos extraordinários que passam ao lado, e nós nestas regiões cada vez temos mais pessoas que da minha idade ou mais novas que voltaram às aldeias. Mas voltaram às aldeias não é só para olhar para as árvores, é também porque têm necessidades culturais. E por isso estes lugares, o teatro, tudo que estas câmaras têm organizado por todo o país, porque há as câmaras que devemos estas iniciativas, é preciso reconhecer, nem sempre depois têm capacidade para as manter à altura que merecem, mas para isso estamos nós todos a exigir, e eu exigir que nomeasse quanto antes um coordenador, porque senão fechávamos a porta, foi ou não foi? Porque eu sou muito tolerante, mas também sou muito teimosa, porque eu não admitia que este espaço esteve sem coordenador, digamos, diretor durante ano e tal, ano e meio. Felizmente arranjámos sempre meios para que as pessoas continuassem a visitar isto, mas um diretor, um coordenador é fundamental existir nestes lugares, porque mesmo com uma vereadora como a Fernanda Silva, como uma Fátima Martins que está, onde é que está a Fátima? Que está sempre ativa, é realmente uma das pessoas, um pilar desta Câmara, mesmo com a boa vontade das pessoas, é preciso haver sempre alguém que esteja dentro do assunto, que vista a camisola e que a defenda e que diga, nós temos que fazer tudo o melhor que pudermos e não só algumas coisas. Por isso hoje para mim é um dia muito feliz, porque realmente o António Meireles é nomeado coordenador artístico, é assim que se diz agora, para mim é o diretor deste espaço de arte. Realmente, felizmente, houve um entendimento brilhante entre o Presidente da Câmara e o Presidente do IPB. Este IPB é admirado em todo o país, porque realmente tem feito um trabalho notável e graças, de facto, há coisas que vão acontecendo na nossa vida e nós nem temos a percepção do que isso quer dizer daí a uns anos. Quando o Ministro da Ciência, Manuel Leitor, se virou para o outro Presidente da Câmara, Hernani Dias, numa exposição que eu fiz aqui com obras de Cabo Verde, e disse, não chega a pendurar obras na parede desta artista. É preciso estudar a obra desta artista, é preciso que o ensino superior olhe para a obra desta artista e vamos fazer isto, aquilo, aquilo outro. E por isso temos hoje entre nós a Joana Baião, uma investigadora, a fazer um levantamento da minha obra e a fazer para o catálogo Rezoné, mas não só. E com uma equipe pequenina, mas sobretudo é ela, e de facto, e lembro-me quando se abriu o concurso que a professora do IPB e investigadora, cientista Isabel Ferreira, hoje deputada da Assembleia, que não deve ser muito interessante estar ali horas sentada a ouvir coisas que se ouvem na Assembleia da República, com certeza que preferia ser investigadora, mas eu desejo que não esteja lá muito tempo e que volte para aqui, porque nós também precisamos de si. E então, realmente às vezes são estes ministros que são pessoas que ultrapassam a burocracia e que são realmente verdadeiros homens de cultura que dão origem a que estas coisas aconteçam. Porque se não houvesse o Laboratório de Artes da Montanha, de certeza que esta ligação com a autarquia e este senhor que está aqui ao meu lado, que realmente é um senhor também muito especial, não fala muito, mas faz, e com um professor do IPB, que também é artista e tem o curso de Belas Artes e que realmente acabou por ser o diretor do Laboratório de Artes da Montanha, que é um laboratório que tem feito coisas interessantíssimas. Estão aqui algumas professoras, têm feito trabalhos com cegos, com pessoas da terceira idade. Eu fico emocionada quando tenho a oportunidade de ver, de facto, o que é que esse laboratório está a desenvolver em termos de inovação, em termos de imaginação e aquilo que está a oferecer à comunidade. E o ponto de partida é a minha pintura, por isso não tenho que me agradecer nada. Eu é que tenho que agradecer a todos que, a partir daquilo que eu fiz durante anos e continuo a fazer, e espero por muitos anos, realmente comecem a aparecer coisas, obras, não só pintura, mas atividades que realmente a comunidade ganha com isso. Eu achei graça que houve uma menina que está aqui presente com o pai, com 6 anos, que me ofereceu este desenho e que me disse que queria ser pintora. E o pai, com certeza, que a vai deixar ser pintora, desde que ela queira.
Eu, com 9 anos, quando disse à minha mãe que queria ser pintora, a minha mãe disse-me logo: nem pensares que os pintores morrem todos de fome. Imagina, numa aldeia atrás dos montes, não havia tradição de mulheres pintoras. Eu dizer à minha mãe que queria ser pintora, realmente foi uma coisa que não sei como é que me veio essa ideia à cabeça. Talvez porque eu tivesse um tio que também fazia umas pinturas, tio paterno. Mas eu acho muito engraçado crianças, porque vêm a estes espaços e veem estes desenhos e começa a despertar nelas a vontade de realmente se exprimirem dessa maneira, porque a arte comunica tanto com crianças como com pessoas mais velhas. Não é? Eu queria dizer-lhes que este centro vai amanhã fazer 16 anos. Durante perto de 15 anos houve um coordenador chamado diretor, o Jorge Costa. O Jorge Costa organizou aqui exposições de grande qualidade. Algumas eu ajudei no início a que elas viessem, porque tive facilidade, porque conhecia as pessoas e depois punha-as em contato com o Jorge e tudo foi fácil. Mas também temos entre nós um diretor de uma galeria do Porto, o Fernando Santos, que trouxe aqui exposições maravilhosas, Fernando, de grande qualidade, de artistas de Espanha e de outros artistas internacionais, e que o Jorge, e realmente esta equipe, porque a equipe deste centro é muito pequenina. Eu queria agradecer ao Carlos, que falou aqui primeiro, que é realmente um amor, está sempre pronto para trabalhar, para fazer tudo, e 2 jovens, a Cláudia e a Susana, e desde as mulheres da limpeza até aos homens da segurança, é uma equipe pequenina, mas que se sente que gostam de estar a trabalhar connosco. E eu, infelizmente, vivo em Lisboa, porque realmente quero ver se começo a vir viver mais para Freixiel, para estar mais perto de Bragança e para dar mais apoio. De facto, eu queria agradecer à Joana Baião, que tem feito um trabalho muito interessante e muito cuidadoso e muito silencioso ao meu lado, e esperemos dentro em breve apresentar com mais força esse trabalho. Mas agradecer-lhe ao Presidente do IPB, que realmente está a apoiar o Laboratório das Artes da Montanha e neste momento a ceder um dos seus professores, que acho que continua lá com 2 ou 3 aulas, mas sobretudo é aqui que nós o queremos. O António Meireles agora tem que tomar manhã à noite aqui neste centro. Eu não queria... Nós estamos a atravessar tempos muito difíceis, como sabemos. Amanhã vai haver eleições em França, não sabemos se a extrema-direita vai ganhar. Há uma tendência para a extrema-direita intolerante e antidemocrata, como sabem, poder começar a mandar na Europa. O que quer dizer, a extrema-direita nunca gosta muito da arte. Porque a arte quer dizer liberdade. Porque a arte quer dizer nós termos o nosso pensamento não fechado dentro de nós, mas oferecido a quem nos quer ouvir. E por isso, nós só em lugares onde existe democracia é que os artistas podem exprimir-se livremente e mostrar o que fazem aos outros, oferecer o que melhor eles têm. Por isso, acho que nós que ainda vivemos num país em que se vive em democracia, esperemos que cada vez com mais força lutemos por estes ideais da arte, da ciência. A ciência é importantíssima. A ligação da ciência com a arte é fundamental nos tempos de hoje, porque nós hoje também corremos muitos perigos com o excesso com a aproximação que já existe, com as redes sociais que nos roubam quase a nossa identidade. Por isso é através da arte que eu penso e tenho a certeza que nós podemos ainda, não digo salvar a humanidade, mas criar uma humanidade diferente. Por isso, eu agradeço sempre às pessoas que vêm aqui ao Centro de Arte e que vêm sempre que queiram. Eu gostava muito que os jovens, até aos 18 anos, tivessem uma entrada gratuita, que pudessem entrar sempre que lhes apetecesse entrar. Porque eu também sempre gostei de entrar nos museus sem pagar e ser bem-vinda. Eu olho para esta Assembleia e tenho aqui um amigo que eu tenho que falar, que é o Tony. O António Machado foi diretor do Hospital Psiquiátrico durante anos, meu querido Tony. E muitas vezes eu sou de uma aldeia em que as famílias eram todas aparentadas, havia muitos primos que casavam com primos, o que quer dizer que havia às vezes pessoas com alguma deficiência. E quando a minha mãe estava atenta a tudo, e eu também, quando havia casos, por exemplo, de esquizofrenia ou de casos graves, eu telefonava ao Tony Machado para ele dar apoio a esses jovens.
e não importa nada. Hoje, se calhar, era castigado por meter a cunha, mas a verdade é que eles não conseguiam chegar lá. E então o Tony recebia-os, e eu uma vez, ele telefonou-me e disse: "Oh Graça, há tanto maluco na tua terra." E eu disse: "Olha, eu também sou, por isso, olha, é mais uma. Mas eu pinto e liberto a minha maluquice pela pintura, e estes precisam de ajuda." E eu queria dizer: Tony, tu foste tão bom para tanta gente, que eu agradeço do fundo do coração. O Tony era meu colega de liceu, e eu sempre me enervei quando tenho que falar em público. E na prova do oral do 5º ano, eu estava muito nervosa num dos exames, e ele atrás de mim a bexanar, e o professor disse: "Tony, continuas a dizer, a bexanar a Graça, ela vai chumbar e tu és expulso da sala." Lembras-te? E então ele era muito meu amigo, de maneira que até diziam que éramos namorados, mas nós éramos sobretudo irmãos, e continuamos a ser. Esta terra deu muitos irmãos, porque como era uma terra muito isolada, nós vivíamos aqui e tínhamos que reforçar as nossas amizades. E era assim que eu com 15 anos começaram-me a chamar pintora, e hoje tenho dos meus melhores amigos espalhados por todo o país, nasceram aqui quando eu com 13, 14, 15 anos frequentei este liceu. E, olha, agradeço muito. Hoje estou muito contente. Vamos ter um coordenador, senhor diretor, vou-lhe dar ordens de vez em quando, mas também eu respeito sempre, como sempre respeitei o Jorge. Dizia: "Jorge, olha cá, uma exposição tal." Eu sempre respeitei, e ele fez um belíssimo trabalho. E agora vamos continuar a fazer cada vez mais, e a ver se a cidade sente que esta casa é mesmo dela. E vamos fazer mais atividades, e conto com a vossa ajuda. E contem sempre comigo, enquanto eu ainda tiver saúde para fazer muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, destas palavras de uma artista consagrada como é a pintora Graça Moraes, nós passamos para um artista em formação, que é um apontamento musical do Tony Nhangala.
Agradecemos ao Tony Nhangale, que vem de Moçambique e é estudante da licenciatura em Música e Contextos Comunitários e personifica de facto esta ligação que não apenas o Instituto Politécnico de Bragança tem com o mundo e o mundo com Bragança, mas de facto esta ligação que a arte consegue fazer nas suas várias expressões. E agora convido o crítico de arte e o jornalista Alexandre Pomar aqui para a mesa, a doutora Emília Ferreira, diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e investigadora do Laboratório de Artes na Montanha e curadora da exposição Os Rituais do Silêncio, para esta mesa. Muito obrigado aos senhores presidentes. Agradeço a estes convidados terem aceitado o convite para esta sessão. Estamos no final destas duas exposições que estão aqui patentes. A exposição Os Rituais do Silêncio, da pintora Graça Moraes, e esta exposição de Júlio Pomar, em que nesta magnífica nave nós conseguimos ver esta explosão de arte. E esta ligação também, como é patente e já terão visto, dos diálogos entre obras da pintora Graça Moraes e de obras do pintor Júlio Pomar. Neste colóquio nós iremos refletir um pouco, partilhar no fundo aqui nesta conversa partilhada, marcar este momento que é o encerramento destas duas exposições e depois no final iremos fazer o lançamento do catálogo desta exposição. Permitam-me então, nesta sequência, passar a palavra à pintora Graça Moraes. Já falei muito. Já falei muito, não, eu acho que vamos começar. Muito bem, passamos. Então, passaria a palavra à investigadora do Laboratório de Artes na Montanha, Graça Moraes, Joana Baião. A Joana Baião está desde o início na origem do Laboratório de Artes na Montanha, Graça Moraes, trabalhando muito diretamente com a pintora Graça Moraes no levantamento da sua obra, mas não só. Toda a nossa função e a função da Joana, no fundo, destina-se sempre a outrem, a construir conhecimento. A partir da obra da pintora Graça Moraes, sistematizar, organizar e tratar esta informação para os outros, no sentido de como também esta nossa missão, trabalharmos para o futuro, partindo do passado, estando aqui vivendo o presente, mas sempre operando no sentido de um futuro que nos ultrapassa e que é sempre no sentido de um desenvolvimento e de um crescimento. Joana Baião. Olá, boa tarde a todos. Eu estava à espera, se calhar, de uma pergunta mais direta, portanto, não sei muito bem, não vinha com um discurso propriamente estruturado, vou improvisar um pouco, para falar, de facto, do que tem sido esta experiência de investigação no Laboratório de Artes na Montanha e deste contacto tão privilegiado e tão especial com a Graça. A Graça há pouco dizia que faço um trabalho muito silencioso. Sim. E, de facto, é um pouco silencioso, é um trabalho de diálogos, é sempre feito em grande comunhão com a artista e não podia ser de outra maneira, porque o meu trabalho envolve, como investigadora, envolve ir ao ateliê, envolve abrir gavetas, envolve vasculhar um pouco da vida, também é a vida, é a obra e é a vida da Graça. E esse trabalho não pode acontecer, de facto, sem estarmos as duas no mesmo comprimento de onda, digamos assim. E até que um dia tive que fazer um texto sobre um pintor vivo e ele deu-me um comentário sobre o texto e comentou: mas vocês, historiadores, só gostam de artistas mortos. Porque para evitarmos justamente a crítica e esse confronto mais direto, porque temos sempre muito receio de estarmos a dizer alguma coisa errada, exatamente, porque é sempre muito difícil o objeto de estudo, estudar um artista, estudar a obra de um artista, o objeto de estudo é particularmente complexo.
dada a interpretações subjetivas, muito subjetivo, aliás, e cada interpretação, e há pouco estivemos a visitar a exposição lá em cima, e cada interpretação há tantas interpretações quanto há pessoas, portanto o trabalho de historiador de arte, tentar sistematizar algo que é muito subjetivo, é particularmente complexo. E eu fiquei a pensar naquilo, de facto nós historiadores às vezes temos medo dos artistas vivos, fica mais para os trabalhos dos curadores do que propriamente para o trabalho de historiador, ou seja, o meu trabalho com a Graça é de historiadora e não de curadora, pronto. E há algumas distinções. E eu posso dizer que deixei de ter esse medo quando encontrei a alegria, de facto, de poder ter a fonte principal para a interpretação dos trabalhos, que é ter o artista. É ter o artista que nos pode confrontar se as nossas interpretações estão corretas, se não. É muito engraçado também neste processo de descobrir as obras ou de redescobrir, de as contextualizar, e o trabalho do historiador também é esse trabalho de contextualizar a produção num determinado momento, numa determinada geografia, e também é muito engraçado perceber se as nossas interpretações às vezes surpreendem o próprio artista, e isso é engraçado, que às vezes a Graça diz, nem me tinha apercebido disso, portanto acho que a descoberta é das duas. O trabalho tem vindo a ser silencioso porque é um trabalho lento, é um trabalho moroso, encontrar informação, sistematizar informação, documentação, interpretar a obra, mas é um trabalho que, apesar desse silêncio e apesar de lento, é um trabalho que está a ficar feito, e é um trabalho que vai ser partilhado com a comunidade, e particularmente o catálogo Raisonné, ou seja, a sistematização, a informação sobre o levantamento de toda a obra produzida pela pintora, que felizmente está viva, portanto eu digo que é um trabalho que eu não vou terminar nunca, mas esse levantamento está feito, um levantamento que está a ser acompanhado de estudo, e esse trabalho é para a comunidade, ou seja, não é para ficar fechado, e felizmente já temos vindo a ter alguns outputs, algumas consequências desse trabalho em artigos científicos, não só meus, mas também de outros colegas, de atividades feitas aqui justamente no Centro de Arte Contemporânea, com visitas guiadas, com interpretações da obra, portanto, e agora de certo que haverá essa continuação. Por outro lado, este trabalho de sistematização de informação no catálogo Raisonné também é um trabalho técnico, e por causa desse trabalho técnico já tive também a oportunidade de estar a fazer consultoria no catálogo Raisonné, justamente do Júlio Pomar, do 3º volume da pintura, e é bom porque o conhecimento e a criação, a produção de conhecimento e de pensamento sobre uma atividade a partir de uma pintora aqui de Bragança já está a ter sequências, e esta partilha já com outros artistas, e é muito bom que isso aconteça, ainda por cima dos artistas que foram amigos também, isso é muito bom. Muito obrigado, Joana Baião. E agora passaria a palavra à doutora Emília Ferreira, que é a diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea. O Museu Nacional de Arte Contemporânea... Em Lisboa. É uma estrutura que tem vindo a crescer, neste momento está em obras profundas. Em 1994... Ainda não profundas, mas prometem. Em 1994 alterou profundamente aquilo que era a natureza da sua estrutura, alterou aquilo que era o contexto expositivo das suas obras, e mais uma vez agora espera-se que esta alteração seja ainda mais profunda, até porque o espaço se amplia. A doutora Emília Ferreira é também investigadora, e à semelhança do que acontece numa sala de aulas atual, as salas de aulas atuais não são espaços fechados, são espaços que se abrem para o mundo, só fazem sentido assim em termos daquilo que é uma formação, porque as formações não se fecham num espaço e num tempo, abrem-se em direção de um futuro. E, à semelhança destas salas de aulas, também um espaço expositivo como é um Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, mas também o Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa, também se abre para o futuro. E também
se abre para o futuro a função de um investigador e de uma investigadora, que também é a doutora Emília Ferreira. E nesse sentido eu convidava, enfim, a refletir um pouco sobre esta passagem daquilo que é esta investigação para uma ação, para esta ação no terreno. Obrigada, António. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para vir aqui a Bragança, ao Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, que há muitos anos que a Graça e eu falávamos sobre esta possibilidade e finalmente concretizou-se. E agradeço muito mais uma vez pelo convite e é um enorme gosto estar aqui. E eu queria, antes de responder ao repto que o António lançou, eu queria pegar um pouquinho naquilo que foi dito aqui antes. Estava a tomar notas enquanto ouvia as pessoas que estavam aqui a falar antes de mim, sobre a relevância destas relações entre uma Câmara Municipal, no fundo um instrumento de poder político e cidadão, no sentido próprio da palavra política, um centro de arte e um politécnico. E para mim, eu creio que estas coisas só fazem sentido assim. Eu creio que a cultura é de facto o resultado da nossa ação relacional. Para mim, relação é uma palavra sempre fundamental nestas questões da cultura. Nós todos nos museus saímos da academia, somos todos formados pela academia, portanto chegamos, depois o nosso problema é descodificar o jargão académico quando chegamos ao museu e temos de falar com as pessoas que não são especialistas, nem têm de ser, tal como nós não éramos antes de entrar para as faculdades ou para os politécnicos, e portanto voltar a falar normalmente sobre as coisas da vida. Porque a arte é isso mesmo, não é algo que está desligado da vida. A arte é exatamente aquilo que nos faz ser humanos. E, portanto, esta relação é de facto uma das coisas que eu acho mais profícua. Nós no museu também temos tentado estabelecer o máximo de relação possível com a academia, com outros museus, com municípios, com associações e, obviamente, sempre com os artistas, sempre com o lado da investigação e também e sobretudo, sempre com o lado da criação. E esta relação entre arte e ciência, eu creio que é absolutamente central. Lembro sempre o momento que todos nós, historiadores, recordamos como um dos mais extraordinários da história da arte, é o Renascimento, não é? Isto é discutível, mas à partida há outros momentos que são igualmente profícuos, mas na realidade todos nós temos aquele mito um pouco dourado do Renascimento. Há um lado absolutamente concreto também nisto, não é só mito. E porquê que o Renascimento foi de tal maneira criativo? Porque foi um período em que a arte e a ciência estiveram muito juntas e ambas beneficiaram disso. Porque por vezes diz-se a arte beneficiou muito do contacto com a ciência, mas a ciência também beneficiou disso. Porque os artistas pensam de facto, para usar uma expressão comum, fora da caixa. E essa capacidade de antecipar, essa capacidade de ver antes, de pensar de uma forma diferente, de criar mundos novos, é algo que os artistas têm e que obviamente depois os cientistas, tendo de outra forma, beneficiam também desse saber, porque é também um saber. A arte e a cultura têm um saber, não são só sensações, não são só emoções, é também um saber. E portanto eu queria muito falar nisto e queria também sublinhar aqui uma questão que é... Eu venho de uma área teórica, comecei em filosofia, só depois é que fui para a história da arte e trabalhei 15 anos antes de entrar para a função pública, trabalhei 15 anos no setor privado. Quando entrei para a função pública, confesso que tinha algum receio, porque eu própria também tinha aquela ideia de que o funcionário público é um bicho esquisito. E depois percebi que, obviamente, o funcionário público é um bicho como outro qualquer e há bichos bons e bichos maus em todas as áreas, no público, no privado, por aí fora. E para mim, função pública é uma coisa que hoje me enche de orgulho, porque é estar agir em função do público, é agir no âmbito do serviço público e, portanto, estas questões das relações ainda mais se me colocam como algo que é nós estarmos a descodificar e a levar coisas ao público, gerindo o património para o futuro, que é isso que creio que nós fazemos ou tentamos fazer. Depois, no caso concreto de um centro como este,
em Bragança, com uma vida cultural tão intensa aqui, como se nota perfeitamente pela produção que esta cidade tem, faz-me pensar também num estudo que há muitos anos o Richard Florida, o sociólogo, fez, dizendo que os artistas são animais sociais e que beneficiam muito destas interações, e portanto a interação e a possibilidade de termos uma artista viva a trabalhar em prol da sua comunidade é também um luxo que deve ser acarinhado. Pegando depois só nesta questão que a Joana estava a comentar do silêncio do trabalho, que é o silêncio da investigação, que é também o silêncio das instituições quando estão a trabalhar antes de aparecer o ato público, que é uma inauguração ou uma exposição, há todo um trabalho de silêncio. Eu queria também referir que, de facto, o historiador tem esse conforto de lidar com os artistas mortos e, portanto, não ter tanto receio. Mas os artistas vivos têm um benefício absoluto, que é o facto de nós podermos fazer perguntas e corrigir as nossas dúvidas. Eu adquiri um hábito, e precisamente porque eu também venho do século XIX, e só depois profissionalmente é que trabalhei o XX e o XXI, uma das coisas mais extraordinárias para mim é poder escrever um texto, que é como eu penso, há quem pensa desenhar, há quem pensa dançar, eu penso escrever um texto e depois passar para o artista e perguntar e pedir que diga de sua justiça, que diga quais são as barbaridades que ali estão, o que é que está mal, o que é que está bem, se fui pelo bom caminho, pelo mau caminho. Claro que a interpretação é sempre única, é sempre de cada um de nós, mas podemos de facto dizer disparates, não é? Ninguém está livre disso, e portanto ter um artista vivo é maravilhoso, porque podemos realmente corrigir, e portanto esse medo depois também se vai dissipando, e penso que é realmente um benefício muito grande poder contar com isso. E no meio disto tudo perdi-me. Não falou das romãs? Não, pronto, então as conversas são como as cerejas e no caso são como as romãs. As romãs, o António não me tinha pedido para falar sobre isso e eu já estava aqui a perder-me. As romãs são uma coisa prosaica e mágica para mim, porque gosto de romãs como comedora, como apreciadora do fruto, e porque há uns anos fiquei obcecada, e tal como o António, eu gosto muito de pintura, mas o desenho é outra coisa. A pintura é extraordinária, mas o desenho é absolutamente o começo do mundo, o desenho é o começo de tudo. E portanto, quando eu vi as romãs da Graça e vi-as numa agenda que esta Câmara publicou em 2020, eu fiquei obcecada com as romãs e disse à Graça que tinha que escrever sobre elas. E pode sempre acontecer que o autor diga assim, não escreve coisíssima nenhuma. Mas até hoje ainda não me aconteceu, mas poderia dar-se, não é? E então lá me debrucei sobre as romãs, sendo que as romãs ligam, na realidade, todas estas vertentes, ligam o cotidiano do gesto, de arrancar da romanceira e de esperar que ela quase apodreça à nossa frente para a desenharmos, ou o gesto de acolhermos para a comermos, mas a romã, tal como todos nós, tal como este momento musical que traz um músico de Moçambique, as romãs também nos lembram que a cultura tem esta coisa absolutamente extraordinária, que é a estrutura sedimentar, a estrutura do tempo, que vem desde as culturas ancestrais, as primeiras romãs que foram não apenas colhidas ou semeadas, mas que foram desenhadas, as romãs da Grécia Antiga e da mitologia clássica, as romãs que aparecem nos frescos e nas pinturas murais nas casas romanas, as romãs que vêm por toda a história da pintura, nas vanitas, até às mãos da Graça e até àqueles desenhos absolutamente luminosos que se vão transformando de romã em sugestão, em abstração, em pura luz, e que nos fazem de facto perceber que as coisas estão mesmo todas ligadas e que a arte faz mesmo parte da vida e que, portanto, estes trabalhos são mesmo para serem vistos e fruídos, e era basicamente isto que eu queria dizer. A primeira vez que foram expostas foi cá. Pois, exatamente. Eles só estavam numa pasta e foram expostas pela primeira vez, e ainda estão lá em cima, na sala número 4, ainda estão, esqueço-me.
ainda estão na sala número 4 em exposição e que vai terminar amanhã, mas com certeza que voltam a ser expostas noutra altura qualquer. Bom, das romãs mágicas da Graça e as romãs, de facto, nas visitas guiadas originam sempre uma surpresa muito grande e são motivo de reflexão para os visitantes. Passamos para o crítico de arte e jornalista Alexandre Pomar, que é também filho de Júlio Pomar. E no sentido de refletirmos um pouco sobre esta exposição, que marca também um tempo, mas é sobretudo uma reflexão sobre aquilo que esta arte nos apresenta, de uma construção de sentidos, que há pouco nós falávamos sobre estes sentidos que são tão múltiplos que quase nos parecem obras de diferentes artistas. Eu só quero dizer que estão rodeados de grandes desenhos, porque o Júlio Pomar era um grande desenhador. Bom, obrigado pelo convite. A sessão já vai longa. Mais assim? Mais perto? Está bem. A sessão já vai longa. A apresentação do catálogo é um tema que sobre o qual tenho de dizer algumas coisas. O catálogo chegou hoje. É uma das coisas que às vezes que eu tenho pena nas exposições, é que o catálogo às vezes chega quando a exposição está no fim ou depois, o que é uma regra que não deveria acontecer, mas acontece. E acontece bastante no Ateliê Museu, por razões várias, incluindo porque muitas vezes os autores precisam de ver os quadros antes de escreverem e ver os quadros da exposição, e portanto só escrevem depois da exposição abrir, e depois o catálogo só sai quando a exposição está a fechar ou já fechada. É difícil de contrariar isso. Eu não represento o Ateliê Museu. O Ateliê Museu surge como um projeto em 2000, quando o Presidente da Câmara, João Soares, resolveu comprar o edifício à frente da casa do meu pai, onde ele vivia, que era um enorme espaço onde estavam as reservas, as arrumações da editora Sada Costa, e portanto, enfim, o meu pai olhava para aquilo e pensava que seria um bom ateliê, mas aquilo tinha uma dimensão e um custo que não estava ao seu alcance. O mercado português é muito, muito rasteiro e os preços são muito baixos. Portanto, o João Soares comprou a casa em 2000 e depois aconteceu uma coisa. O meu pai era amigo do Álvaro Siza, conheciam-se bem, e pediu-lhe a ele o projeto, o que fez com que aquilo demorasse imenso tempo. O João Soares queria pôr uma arquiteta italiana que fez vários equipamentos em Lisboa, desde a Casa Fernando Pessoa e outros, mas não, ficou-se à espera do Álvaro Siza, e depois houve um azar de que o João Soares perdeu as eleições, azar para ele, na cidade, não sei, mas ele de facto fez muitos equipamentos culturais e saiu. E depois até, enfim, é um pormenor, mas quando saiu a encomenda do projeto ainda não estava feita, e portanto depois foi o Santana Lopes que aceitou com alguma irregularidade um projeto que não tinha sido, um anteprojeto que não tinha sido encomendado e que não foi a concurso, mas era público e notório, que tinham sido umas notícias na imprensa. Portanto, o Santana Lopes aceitou o anteprojeto, o Carmona Rodrigues abriu o concurso para fazer o edifício, e o edifício, as obras começaram em 2007 e depois foram embargadas logo pela Câmara, porque os arquitetos às vezes não cumprem os regulamentos municipais ou outros, urbanísticos, e aquilo demorou imenso tempo e acabou por inaugurar só em 2013. Estava previsto inicialmente que fosse usado como ateliê em vida do artista e depois passava a museu. O projeto foi logo feito no sentido de explorar as duas valências, ou principalmente já a valência do museu. O meu pai desiste de usar como ateliê, já estava com muita idade para enfrentar aquele espaço e esta nova situação. E o museu abre depois em 2013, já com a ajuda determinante do António Costa. Foram 4 presidentes da Câmara envolvidos no projeto, o que é bom, vários partidos e tal, e a coisa tem-se mantido e fez 10 anos bem, quer dizer,
Eu sempre, quer dizer, neste caso, eu não queria ficar vinculado ao Ateliê Museu, né? Eu sempre achei que a Câmara que assumia a responsabilidade e os custos de funcionamento e tal, e portanto, neste caso nem a família, nem eu pessoalmente ficaríamos implicados naquilo, até porque depois é preciso, já me reformei dos jornais e agora fomos obrigados a criar uma fundação, de certo modo, foi recomendado criar uma fundação à qual o artista faria uma doação e o processo começou assim, entre 2007 até 2013, entretanto depois. O artista morreu em 2018, quer dizer que 5 anos mais 5 em termos de atividade. A direção é a mesma desde o início, Sr. António Matos, e tem corrido bem, com as reservas ou as críticas que há sempre nestas ocasiões, cada um terá a sua opinião, mas tem corrido bem. E, portanto, aquilo que a gente vê aqui é o resultado de sucessivas doações. A primeira logo quando se lança o projeto de obras em 2007, depois uma segunda quando o Museu abre em 2013, há uma segunda doação. Entretanto, só uma curiosidade, entretanto tinha morrido o meu meio-irmão, filho de Alice Jorge, que tinha algumas obras, 4, 5, 6 pinturas, e sobreviveram a um incêndio na casa. As pinturas sobrevivem sempre muito bem, em geral sobrevivem muito bem a estes acidentes, e vieram integrar a coleção, a doação. Depois ainda mais uma outra doação, 2019-20, já por nossa parte, já por parte dos herdeiros, e também eu doei mais quadros, a Teresa, viúva, doou também, e isto tem continuado e tem continuado bem. Mas, portanto, o que vemos aqui é sempre tudo o que era o acervo da Fundação, as doações à Fundação, e que por razões, enfim, por disposições estatutárias, com a extinção da Fundação, elas revertem para a Câmara ou para o Ateliê Museu. Só há aqui 2 peças, 2 tapeçarias, que são lá de casa do artista, e tudo o resto é da Fundação, e não está tudo. Pessoalmente acho que faltam 2 peças importantes do neorrealismo, logo do início, mas estão no catálogo. Esta exposição foi apresentada primeiro em Lisboa, numa outra versão mais reduzida, e já agora ficaram de fora algumas obras dos anos 60, porque está previsto e vai abrir a 10 de julho, já depois do adiamento, uma exposição que era para ser só sobre os anos 60, e por isso retivemos algumas obras que estão aqui. Já não vai ser só os anos 60, vai ser 1960, 1975, porque o ano é comemorativo, e já agora na embalagem fazemos 1960, 1975. Já agora anuncio que eu sou um dos comissários, um dos 2 comissários, com o Oscar Faria, e vamos mostrar algumas obras, ou até mesmo inéditas, e outras que já não são vistas desde 1961, 1964, 1978, na primeira retrospectiva. Portanto, é uma exposição com surpresas e principalmente, é uma exposição que permite acompanhar um tempo de profundas mudanças. Portanto, faço a apresentação, não desta, mas da próxima, porque são os anos de 1968, maio de 68, a que ele dedicou uma série de pinturas, e é depois de 74. Associadas a estas coisas há grandes alterações ideológicas e outras, nomeadamente, que ele destaca um bocado a antipsiquiatria, que ele esteve, enfim, próximo, ou que lhe interessava muito, e a revolução sexual, que também, como se nota aqui, marca muito o tempo de 68, 74, e está aqui bem representado. Julgo que sem escândalo, não houve grandes protestos. Não houve grandes protestos. As pessoas encaixam, apreciam. Pronto. Portanto, já falei das doações. Eu nunca, só uma nota pessoal, eu nunca pensei dedicar-me a estas áreas das artes. A minha área era a política, fui para a cultura de castigo, e enquanto
enquanto estive no Expresso não escrevia sobre meu pai, e dediquei-me a fazer o catálogo Raisonné como uma catálogo da pintura, não sei o quê, de pintura e obras de escultura, etc. Um bocado como hobby. Eu não podia escrever sobre ele, não escrevia sobre galerias, para galerias, e fui fazendo aquilo com os cromos dos quadros que existiam e tal, e organizaram-se 2 volumes do catálogo Raisonné. É uma coisa muito trabalhosa e engraçada pelo lado que tem de puzzle, de arrumação, por exemplo, as obras em relação a um ano, ordená-las, perceber qual teria sido e tal. Ainda por cima, muitas vezes as datas não estão muito corretas. Os artistas às vezes põem data no momento em que vendem o quadro ou que o levam como exposição. E o quadro às vezes já tem 2 anos antes ou assim. Bom, em relação a esta exposição, portanto, eu não tenho nada a ver com a montagem, não represento o Ateliê Museu, mas acho que ficou com uma montagem muito curiosa, começando com os tigres, que de algum modo tiveram uma presença emblemática a certa altura. No fim desta fase das colagens mais ou menos eróticas, apareceu o tigre, a partir das ilustrações para um conto de Jorge Luís Borges, onde aliás não havia tigre nenhum, havia só as pegadas, as pessoas andavam à procura. E começou a fazer tigres imensos. Funcionou sempre por fases, por ciclos, às vezes completamente diferentes do anterior, ou quando não se via a obra em continuidade, e muitas vezes não se podia ver, porque, por exemplo, os quadros de maio de 68, a série do rugby, por exemplo, que foi muito importante na mudança da pintura dele, desde a pintura gestual que fazia, que aqui não está muito presente precisamente porque os anos 60 não estão aqui. Ele na altura, portanto, as pinturas das tauromaquias, das corridas de cavalos, umas coisas mais conhecidas, mas depois em 66 ele destrói uma quantidade enorme de quadros e em 67 começa a fazer objetos e assemblagens, o que correspondeu muito a uma sensibilidade do tempo. Quer dizer, era um tempo muito adverso à pintura e 68 desencadeou uma grande guerra contra as bienais, contra as exposições e contra a pintura, nomeadamente. Toda a gente passou a fazer outras coisas. E depois é em 80, no final da década de 70, princípios de 80, que a pintura regressa. E se a gente vir a obra da Paula Rego, a Paula da Meniz, o da Costa começa a pintar nessa altura, finais dos anos 70, princípios de 80, a Paula Rego passa das colagens para uma pintura figurativa. Desbloqueou-se muita coisa que nos anos 60 era mal vista, tinha sido combatida pela arte conceptual, minimal, etc. E os pintores, mesmo os figurativos, tinham uma forte pressão para fazer outra coisa. Bom, os tigres começam muito bem ali e abrem depois para uma sequência sobre animais, que é uma coisa que ele fez desde o princípio. Logo nas primeiras exposições apareciam umas coleções dos animais sábios, as esculturinhas, os objetos, e ao longo do tempo houve sempre imensos animais, além dos tigres. Depois houve séries de macacos, séries de porcos, assim, além de uma presença muito forte no desenho de observação. Portanto, os tigres, os animais. Há depois ali aquele ciclo de batalha que veio muito a propósito da recuperação dos frescos de batalha, que estavam tapados e foram reabertos no cinema no final de 2022, ou coisa do género. Eu pessoalmente tendo a valorizar, acho que a certa altura já há batalha a mais, e tendo a valorizar a série dos desenhos da Estação dos Altos dos Moinhos, do Metropolitano, que é um projeto gigantesco de retratos de escritores, o Camões, o Cage, Fernando Pessoa e o Almada, que percorrem a Estação dos Altos dos Moinhos, corredores, caixas, etc. E aqui não está. Está só aquela cabra, logo à entrada, que já agora, corrija-se, não é da série das ilustrações de Dom Quixote, é dos desenhos do Metropolitano.
porque além dos retratos dos poetas, há imensa bonecada alusiva às obras, não é? Elefantes, girafas, etc. E há aqui 3 ou 4 imagens disso, mas não vieram. Mas a obra a obra do Metropolitano, que ocupou um ano inteiro de trabalho, foi exposto na Gulbenkian também, chamado Um Ano de Desenho, 4 poetas no Metropolitano de Lisboa. É uma obra, em termos de obra pública. A outra é um caso de quase adolescência. É estranhíssimo como é que se encomendava uma parede de quase 200 metros quadrados a um artista de 19 anos, na altura. Mas acontecia, os anos 40, 50, apesar de tudo, tem mais efervescência e mais acontecimentos do que se pode parecer, embora depois tinha sido tapado, mas enfim. Portanto, a Batalha aos Animais, há aquele painel, há aquela pintura engraçada à volta do Darwin, aquela evolução dos animais, que é curioso referir. Portanto, em 1940, antes havia uma coisa chamada as missões estéticas de férias, e os artistas, durante muitos anos, há mais de 20 anos que isso acontecia, todos os anos os alunos finalistas iam para uma cidade qualquer acompanhadas por um mestre. A de 45 foi particularmente feliz, porque 45 foi um ano de grande efervescência. Foram para Évora, que também era uma cidade animada, foram com o Dórdio Gomes, que era um bom professor, e o grupo era muito bom, com o Júlio Rezende, o Nadir Afonso e outros. E aquilo, nos jornais locais havia uma entrevista por dia, todos eles foram entrevistados na primeira página do Jornal de Évora e tal, e foi aí que apareceu o Gadanheiro, por exemplo, que foi um quadro emblemático, e o Mário Dionísio deu depois uma grande projeção, e durante essa missão estética havia conferências, conversas com várias pessoas. O Mário Ruivo, que já andava pelas zoologias, foi fazer uma palestra sobre animais, e ele pintou aquela coisa rapidamente, que resistiu bem ao tempo. Aquilo estava perdido, estava embrulhado e apareceu. Mas foi o Cesarini, foram muito mais gente, houve várias sessões que eram ali, e portanto os animais também, esses animais vêm de lá. Pois as águias são uma encomenda para o centenário do Benfica, centenário aniversário do Benfica. As encomendas, no caso dele, têm muita importância, porque funcionou-se muito, sempre e em muitos casos, a partir de encomendas. Não só o Batalha, ou só a Estação do Metropolitano, e em muitos casos as encomendas de ilustrações. Que portanto, há uma relação com a literatura muito forte, e os projetos e as encomendas para livros ilustrados foram muito importantes. Ele ilustrou Dom Quixote em 59 e partiu dessas ilustrações, ou partiu do projeto do Dom Quixote para uma série de 5, 6 pinturas. Aparece agora um inédito vindo de Inglaterra, não se conhecia, desapareceu. E esculturas, portanto, e muitas gravuras. Portanto, cada projeto de ilustração desencadeia uma sequência de obras, é uma sugestão, é uma encomenda, é um convite, e ele pega disso para desenvolver trabalhos. E muitas vezes, portanto, há situações de acaso, e há situações que o levam, que o convidam a ir a um determinado sítio, que aconteceu com o Brasil, quando fez uma série sobre os mascarados de Pirenópolis. Convidaram-me para ir visitar os festejos de Pirenópolis, depois convidaram também para os Açores, fazer também as festas do Divino Espírito Santo. Do Divino Espírito Santo. Exato. O da Costa foi. Mas, de facto, quer dizer, que às vezes é um problema que os pintores figurativos têm mais. O que é que hão de pintar? O que é que vão pintar? E são, portanto, é favorável para essa evolução haver encomendas. Aliás, a encomenda foi sempre a regra na história da arte. Aquilo que se pintava eram encomendas reais da igreja, etc. E o ter-se perdido o espírito da encomenda no século XIX, que levou para uma valorização um pouco absurda da autonomia dos artistas. E a autonomia dos artistas é muitas vezes fatal, porque perde-se o chão, quer dizer, e há um excesso que pode ser autista,
quer dizer, não é autonomia, é autismo. E falta de relacionamento com o público que recebe as obras e com os encomendadores que as pagam. E antigamente, quer dizer, as encomendas fixavam não só os temas, como quantas figuras é que apareciam no quadro, que cores é que se usavam, porque as cores tinham preços diferentes. O azul, o preto, não sei o quê, todos eles tinham tabelas de preços diferentes. E, portanto, quem encomendava um quadro, ficava lá escrito, tanto de azul, tanto disto e tal. E, portanto, no caso dele, o regime da encomenda ou do convite foi favorável e a relação com a ilustração, portanto, que estava muitas vezes na base dos convites. Estes dois respondem a um convite para ilustrar outra vez o Dom Quixote para uma série do Expresso em 2005, e ele faz os desenhos para essa edição e começa uma outra série de pinturas. Estas foram começadas em 2005, 2006 e depois ficaram, quer dizer, não houve projeto de exposição imediata. Depois, quando faz uma exposição em 2012, vai recuperá-las. Aquela é muito próxima da versão original. A edição do Expresso publicou as pinturas em andamento, em processo, portanto cada quadro está reproduzido. Aquilo foi uma edição muito luxuosa. Cada quadro está reproduzido 3 vezes, 4 vezes e vê-se a transformação. Aquele está mais ou menos, é uma história de um escravo, que no Dom Quixote é branco. Aliás, o Cervantes também foi escravo, capturado pelos muçulmanos no Mediterrâneo e teve uns anos de escravatura. E aqui, no conto do Cervantes era branco, mas passou aqui a preto, e aqui é muito literal, enfim, próximo da história do regresso do cativo à Europa. Neste caso foi completamente transformado, era uma variante com a Severa, com a Severa e um guitarrista. Mudou e não é fácil reconhecer. Já tive uma polémica com a Mariana Pinto dos Santos, porque eu insisto que isto tem a ver com o Dom Quixote. Isto é certamente o Rocinante, o cavalo, e aqui o Dom Quixote já muito machucado, caído do cavalo com a armadura, mas o resto desapareceu, quer dizer, porque uma coisa que começou a acontecer é que eu demorava muito a fazer os quadros, ia demorando, ia repegando, etc. E aqui a referência ao Dom Quixote praticamente desapareceu. Ali é um Dom Quixote e os Carneiros do outro ciclo, que foi uma das ligações mais permanentes do trabalho dele. E bom, não, a parte dos retratos, que foi uma coisa que esteve sempre presente desde o início. Houve muitos retratos desenhados, desde os retratos desenhados na prisão de Caxias, uma série deles, aí já com o Mário Soares e outros, e depois houve afloramentos, enfim, regressos sucessivos aos retratos, em 1967, 68, e depois nos anos, princípio dos anos 80, princípio dos anos 70, voltou a fazer muitos retratos. Ali está a Graça Lobo, que está praticamente à beira da morte neste momento, mas foi das companheiras ou das relações do artista. Há uma das características que não é nada frequente, são os retratos das companheiras ou mulheres ou da esposa, desde 74, que é ali a Graça Lobo, a Teresa Marta, naquele quadro cor de laranja. Hã? Como? Não, está lá. Não, a semelhança foi sempre uma exigência da parte dele. Os retratos tinham de ser semelhantes. Portanto, aqueles são da década de 70, e depois quando a Marisa já é do final dos anos 80, quando, portanto, não, 2000. Ele, a certa altura, tornou-se mais difícil viver em Paris, porque vivia num segundo andar muito alto e tinha dificuldade, e passou a ficar. Os amigos morreram, os amigos iam morrendo todos em Paris, os amigos iam morrendo, e ele foi ficando mais tempo em Lisboa, e aí as relações foram, enfim, no meio
de jantares, de convívios, de fado, de Raul Solnado, etc. E há depois uma sequência de retratos que têm a ver com esta convivialidade, os retratos do marceneiro, o retrato da Marisa, da Cristina Branco, que foi a certa altura um efígie, um emblema da República, com uma encomenda, lá está, das comemorações do centenário da República, e das últimas fases foram uma série de retratos, também de amigos e fadistas e amigas. Mas foi de facto uma coisa que sempre aflorou. Já agora só uma coisa, a presença, a Graça Moraes ia bastante a Paris, ficava em casa deles nas férias. Eles vinham para cá no verão e a Graça aproveitava para ir para Paris. E depois não está bem. Agora disseste que tinha dificuldade de subir aquelas escadas maravilhosas das muito altas. E eu, quando ia a Paris, a Teresa, engenheiro, e ele dizia: mas porquê é que não aproveitas a nossa casa? E era só porque era uma casa. Como é que isto se diga? Era uma casa que eu adorava. Mal abria a porta, cheirava-me a tintas, a livros, e havia um cheiro especial que era dos ateliês de artista. E fui muito feliz. Normalmente ia sozinha, não ia com o Pedro nessas viagens a Paris, mas realmente eu costumava dizer: o Júlio está a subsidiar-me os livros que eu compro. Na medida que não gastava no hotel, comprava livros. Mas isso só mostra que ele era muito generoso, porque realmente nem toda a gente empresta o ateliê. Tinha as gavetas cheias de coisas que eu não abria, mas de certeza que tinha muitos desenhos. Tinha telas que eu nunca mexia, porque aquilo... Ele deixava, eu fiz um filme que tenho de oferecer, fotografia, em que eu sentia tanta presença do pomar naquela sala onde ele trabalhava, que eu tive que fotografar, porque estava tudo preparado para ele chegar. Porque ele deixava sempre tudo preparado. Uma tela no cavalete, para quando chegasse lá, começava logo a trabalhar, porque o teu pai era incansável a trabalhar. E eu fiz essas fotografias que te hei de oferecer, que faz o que quiseres delas. Quando agora se falou das fadistas, recordo-me, numa das saídas a jantar com o teu pai, com a Teresa Marta, o teu pai disse ao Pedro Caldeira Cabral, meu marido, que está aqui presente, e que conviveu até uma certa altura com os grandes fadistas, com o marceneiro, quando ele era muito jovem. E ele disse: eu gostava de ir a uma casa de fados. Então Pedro levou-nos à Argentina. E o teu pai ficou fascinado com a Argentina. E foi a partir daí que ele começou a entrar no mundo das fadistas. É muito curioso. E com o Carlos do Carmo, com isso, a Argentina era uma mulher feia, mas que parece que ficava bonita quando cantava, e com aquela voz extraordinária. Por isso aqui o meu querido marido Pedro, de quem o teu pai gostava muito e que fez uma música, porque ele às vezes dava-lhe poemas ao Pedro para ele musicar, não sei se sabes, porque havia coisas que também tu não sabias, porque se passavam só entre nós. Sabem que é muito importante este encontro da música, das letras, da pintura, da amizade simples, e eu tive realmente esse privilégio e estou mesmo muito contente. Mas continuo a falar que tu é que conheces o teu pai, não sou, conheces melhor do que eu. Já agora, a propósito disso, ele acabou por fazer letras de fados, poesias. Sim, pois fez. Para vários cantores. Sim. E saiu um disco no final de 2023. Onde está a música tua, não é? Com as músicas onde o Pedro também entra. Pronto. Já agora, em relação a Paris e à situação em Lisboa, ele desde os anos 60, quando vai para Paris em 63, passa sempre o ateliê em casa. Sempre. Também em Paris não dava para ter dois espaços diferentes, e era em casa. E depois levantava-se e, em geral, começava a pintar ainda de roupão. E tinha uma coisa que era... deixava os quadros montados nos ateliês, vinha para Lisboa, e chegava cá, repegava imediatamente nos quadros. Tinha quadros começados nos dois lados. Uma coisa muito obsessiva de pintar todos os dias. É uma característica, não é uma qualidade, é uma característica. Nós fizemos aqui uma grande exposição em 2010, sim, aqui neste espaço. Bom, era maravilhosa. E portanto eu acho que já disse muita coisa e mais umas histórias. Pode ser que alguém queira fazer alguma pergunta sobre esta exposição? Sobre o catálogo, eu não falei do catálogo, muito rápido. O catálogo
que é das duas exposições, a da exposição feita em Lisboa e aqui. E é um catálogo curioso porque eu não tenho nada a ver com o catálogo, embora tenha escrito 2 textos, e porque reuniram uma sequência de 6, 7, 8 pequenos textos sobre outras tantas obras e, portanto, isso proporciona uma leitura, uma interpretação, uma aproximação às várias obras, feita toda por colaboradores do museu, coisa que eu não sou, exceto uma relação de cumplicidade, mas não sou colaborador, mas e o catálogo torna-se bastante interessante do meu ponto de vista. Tal como a exposição é bem montada, o catálogo também é curioso por essa relação, esses textos que se relacionam com as obras, porque muitas vezes acontece que os textos falam de outras coisas quaisquer, são umas coisas impenetráveis, com muitas citações de filósofos e coisas do género, e precisamente sobre as obras não ajudam nada a entender, e neste caso ajudam. Obrigado. Obrigada. Eu queria lembrar que realmente esta exposição e a outra do Rituais de Silêncio termina amanhã, dia 30, por isso, a partir de segunda-feira, estas paredes vão ficar sem pinturas, o que é sempre o fim de uma exposição, quando ela é muito boa, dá sempre muita saudade, mas dia 12 de julho estão convidados para as 5 ou 6 horas voltarem a esta sala. Todo o Centro de Arte vai ser preenchido com uma grande exposição de obras minhas, desenhos e pinturas. Eu chamei-lhe obras escondidas e obras escolhidas, porque realmente 70 e tal desenhos estavam guardados em gavetas e em pastas, e com a Joana Baião, as duas, conseguimos que elas ficassem catalogadas e vão ser expostas pela primeira vez, por isso é novidade. Espero que apareçam e se alguém quiser dizer alguma coisa, fazer uma pergunta à mesa. Sr. Presidente, eu vou falar. Não. Eu permito, aliás, não fiz aqui 2 cumprimentos e aproveito para os fazer. A minha visão não dava para um grande compositor que nós temos aqui, um grande músico, Pedro Caldeira Cabral. Hoje vamos encerrar, isto não estava programado. E como não estava programado, deixem-me só, se calhar fazer uma maluquice, mas logo se vê. E como estamos para encerrar estas 2 extraordinárias exposições, também permitem-nos que celebrar. Eu ouvi o Alexandre Brumar celebrar, digamos, a obra, a vida de seu pai, porque além de toda uma grande criatividade, estava-me a dizer há pouco um membro da Assembleia, genial, para mim é, digamos, daqueles mais notáveis pintores, artistas no panorama português, com muito talento e que obviamente vai nos deixar e que nos deixa uma marca indelével, quer na cultura, quer também na arte, na nossa arte. E depois também encerra outra extraordinária exposição da nossa talentosa Graça Moraes, e que diria 2 coisas acerca desta grande mulher. A primeira é que ela é uma transmontana com uma mulher de garra, e além disso, desde a sua criatividade, mas tem algo que me faz sentir também transmontano, é a capacidade de transformar, que é isso mesmo, as emoções nas imagens.
e que elas são e vão ao encontro da alma da nossa gente e do nosso povo. Obrigado quero agradecer e para finalizar ao Ateliê Museu, que é uma honra termos recebido esta exposição, e depois também renovar a nossa caríssima amiga ilustre com muita estima, Graça Moraes. E agora vou fazer uma pequena asneira e eu peço ao Pedro Caldeira Cabral que me desculpe. Eu vou dizer ali ao Vítor Gomes que vou fazer uma coisa que eu não faço há 27 anos. Ou seja, é uma maluquice. Doutor Machado, perdoe-me se eu fizer uma asneira, mas vou fazer uma asneira e dedico essa asneira porque vocês vão quase tapar os ouvidos, porque eu há 27 anos, vai fazê-los em novembro, 27 anos que não pego numa guitarra. E como não pego numa guitarra há 27 anos, eu estou nervoso, vou pegar nesta guitarra. Mas vou ver se me consigo lembrar de um tema que era uma mulher. E vou tentar tocar esse tema, uma mulher para uma grande mulher. Vamos ver como é que vai. Ora, depois fico sem palavras, naturalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança. Para terminar esta sessão ainda mais em beleza, resta dizer que temos o catálogo, é uma oferta da Câmara Municipal de Bragança, nesta sessão para todos os convidados que estão aqui presentes, está disponível lá em baixo, e também dirijo-vos um convite para se associarem a um Porto de Honra para celebrar o aniversário do Centro de Arte Contemporânea, que se celebra amanhã, são os 16 anos, e que vamos só passar lá por baixo para saborear alguns açupipes. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado aos convidados, muito obrigado.